Olá, pessoas bonitas interessadas pela ciência, tudo bem? Eu trouxe para vocês hoje um vídeo sobre física das radiações, mais especificamente sobre os núcleons e estabilidade nuclear. Nele a gente vai revisar um pouco os conceitos de matéria e energia, passando pelas principais diferenças entre reações químicas e nucleares, o conceito de força nuclear forte, energia de ligação do núcleo, instabilidade nuclear, um pouquinho também sobre estabilidade nuclear e a questão da paridade. Eu espero que vocês gostem. Eu sou Letícia Lopes Santos, biomédica, imaginologista, e se você se interessou por esse assunto, vem comigo, esse vídeo é para você. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre matéria e energia? Elas são intercambiáveis no universo, ou seja, elas se transformam uma na outra. E elas existem em diferentes formas, perfazendo todas as coisas visíveis e invisíveis no universo. Enquanto que a matéria é caracterizada pela quantidade, ou seja, pela massa, e a gente pode então considerar como a sua menor unidade o átomo, a energia é a capacidade de realizar trabalho. E ela pode existir em diferentes formas: energia cinética, potencial, elétrica, térmica, química e a radiação, que nada mais é que energia em movimento, ou transporte de energia sem necessariamente haver a necessidade de um meio material para isso. Para falar então sobre a radioatividade, a gente tem que relembrar as diferenças básicas entre reações químicas e reações nucleares. Nas reações químicas, a gente tem um rearranjo dos átomos. Então, a gente fala de mudanças no nível de eletrosfera desses átomos, com a conservação da massa, que obedece à lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente pode falar que a quantidade e os tipos de átomos são os mesmos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Eles apenas mudam as combinações entre si para formar novas moléculas, com novas ligações, sejam elas covalentes, metálicas, iônicas ou moleculares. Já nas reações nucleares, a gente fala não mais de nível eletrônico, e sim de mudança no nível de núcleo dos átomos. Então, a gente está falando de prótons e nêutrons. E aqui a gente trata, então, de conservação das cargas, porque, como se trata de reações de desintegração, a massa inicial ela não se conserva ao longo da reação. O que há é a conservação de energia, tanto dos reagentes quanto nos produtos. Então, essa massa ela se transforma em energia ao longo da reação de decaimento. Então, a gente pode falar que a quantidade e os tipos de átomos são diferentes em relação aos produtos quando a gente pensa, então, nos reagentes. Enquanto a gente sabe que o arranjo da estrutura eletrônica determina uma estabilidade em termos de ligações químicas entre os átomos, determinando assim propriedades químicas de um elemento e as suas possíveis combinações com outros elementos, a estrutura nuclear dita para a gente uma estabilidade que tem a ver com o decaimento radioativo do átomo, em termos dessa desintegração e possível produção ou não de energia em forma de radiação. Você já se perguntou como é que prótons e nêutrons ficam ali muito unidos no centro do átomo sem se repelirem? Isso acontece porque existe a chamada força nuclear forte, que mantém o núcleo coeso, sem deixar que os prótons sofram essa repulsão. Essa força atua em distâncias muito pequenas, então ela torna assim a força atrativa entre os núcleons, que são os prótons e os nêutrons, maior do que a força repulsiva eletrostática de Coulomb. Assim, os nêutrons contribuem minimizando, então, a repulsão entre os prótons, já que eles modulam a estabilidade do núcleo. Toda vez que as forças de atração que atuam sobre os núcleons forem menos intensas do que as forças de repulsão causadas pela eletrostática,
não haverá então estabilidade, e assim há também a emissão de partículas ou de radiação na forma de onda eletromagnética, como as partículas alfa e beta e a radiação gama. Essa instabilidade nuclear, que é traduzida como um excesso de energia no caso de núcleos instáveis e que se pauta por emissões de radiação ionizante, acontece porque a massa nuclear e o conteúdo energético do núcleo superam a estabilidade necessária para o equilíbrio das forças que existem no núcleo para mantê-lo coeso. Dessa forma, a desintegração nuclear é uma alternativa viável para diminuir esse conteúdo energético do núcleo. Assim, é favorecida a emissão de partículas alfa, que são núcleos de átomos de hélio contendo 2 prótons e 2 nêutrons, ou beta, que são elétrons de origem nuclear, ou mesmo de ondas eletromagnéticas ionizantes, como os raios gama. E a energia em excesso do radioisótopo π aparece, então, na forma de energia cinética dessas partículas que são emitidas, conferindo-lhes a capacidade para a ejeção do núcleo e ou também na criação de estados nucleares excitados do radioisótopo filho, que correspondem a núcleos ainda com excesso de energia em relação ao estado fundamental, apesar de bem menos energéticos que o radioisótopo π. Mas calma lá, que essa parte de decaimentos a gente vai ver num outro vídeo sobre física das radiações em maiores detalhes. Em relação às radiações que podem ser emitidas no processo de desintegração nuclear, a gente pode citar que elas têm ordem de alcance e ionização diferentes. Quando a gente fala de alcance, a gente está falando de penetração, seja em meios materiais, seja no tecido humano. E aí a gente tem aqui que as partículas alfa têm uma ordem de alcance menor que as partículas beta, que por sua vez têm um alcance ainda menor do que os raios gama. Se a gente for parar para pensar o porquê que isso acontece, as partículas alfa correspondem a 2 núcleos de hélio, com 2 prótons e 2 nêutrons. Em comparação com a massa de um elétron, que é a partícula beta, que é um elétron de origem nuclear, e também em comparação com a ausência de massa que existe nos raios gama, afinal de contas, eles são uma radiação eletromagnética que não precisam, então, de um meio material para se propagarem, essa ordem de alcance faz muito sentido, porque a partícula mais pesada, ou seja, a alfa de maior massa, ela vai penetrar menos nos tecidos do que aquela radiação que não tem massa, no caso, os raios gama. A mesma coisa a gente pode inferir para a ordem de ionização. Então, quando a gente fala em ordem de ionização, a gente está falando em relação ao arranque de elétrons dessas radiações em relação aos meios com quem elas vão interagir. Então, elas arrancam elétrons, provocando, no caso do tecido humano, a formação de radicais livres e danos ao RNA e ao DNA, podendo levar à ocorrência de mutações e também provocar a morte celular. Então, em relação a essa ordem, a ordem é: partículas alfa têm maior poder de ionização que partículas beta, que têm maior poder de ionização do que a radiação gama. O que também faz muito sentido se a gente for parar para pensar na mesma forma que a gente tinha usado anteriormente, né? Então, as partículas alfa, elas são mais fortemente carregadas, então, ao interagir com o meio, no caso o tecido humano, elas vão provocar, sim, mais danos. As partículas beta vão provocar um certo dano, porque, afinal de contas, são elétrons que vão interagir também com o tecido, e a radiação gama, que não tem carga, não provoca tantos danos assim. A gente pode observar isso nessa figura ao lado e, portanto, concluir que a radiação gama é utilizada para diagnóstico, por conta exatamente do alto poder de penetração e do baixo grau de ionização, e as partículas alfa e beta são utilizadas para terapias específicas de tratamento de tumores. A massa do núcleo é o resultado da soma dos núcleons, ou seja, da soma das massas dos prótons mais a massa dos nêutrons. Mas para concentrar prótons e nêutrons num espaço pequeno como o núcleo,
é necessário aproximar essas partículas até que a força nuclear forte supere, então, a força de repulsão eletrostática entre os prótons, como a gente já viu. Então, se a gente reparar, a massa teórica do núcleo, na prática, não corresponde ao valor que a gente encontra experimentalmente. Isso é chamado defeito de massa e tem a ver com a energia de ligação do núcleo, que é a energia necessária para unir ou separar um núcleo, um próton de um nêutron. Bom, a gente podia fazer uma analogia comparando com a eletrosfera, em que a gente tem a energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar um elétron de certa camada do átomo. Essa energia vai aumentando quanto mais interna a órbita eletrônica em que está o elétron que a gente quer arrancar. A energia de ligação do núcleo seria assim, só que em relação ao núcleo e com valores significativamente ainda maiores. Para tanto, uma parte da massa dos núcleons que se combinam para formar o núcleo é convertida em energia e liberada, para que o núcleo seja, então, estável, de acordo com a equação de Einstein, que relaciona massa e energia. À medida que aumenta o número atômico, se a gente analisa esses átomos mais pesados, os núcleos ficam maiores e as forças de repulsão eletrostática aumentam. Cada próton a mais nos núcleos sentem a repulsão de todos os outros prótons que já existem ali, enquanto que a força nuclear forte aumenta com o aumento do núcleo apenas até um certo limite, porque ela atua apenas a curtíssimas distâncias, não aumentando assim na mesma proporção da força de repulsão. A gente tem aproximadamente 280 nuclídeos estáveis. Então, a gente pode observar, por exemplo, nesse gráfico, que os núcleos dispostos ao redor da linha vermelha central possuem um número de prótons igual ao número de nêutrons. Os átomos estáveis, eles têm a razão nêutrons sobre prótons igual a 1. No caso desse gráfico, a gente tem o eixo das abscissas, o número de nêutrons, e no eixo Y, o número de prótons. Na região central, em verde, a gente tem núcleos estáveis, ou seja, que não sofrem decaimento radioativo. E na região amarela, a gente tem núcleos radioativos, sendo que na parte abaixo, mais perto do eixo X, das abscissas, na região amarela, os núcleos possuem, então, mais nêutrons do que prótons. Então, prevalece o decaimento beta-, em que os núcleos emitem nêutrons, então, para diminuir a sua razão nêutron-prótons e moverem-se, então, na direção da região mais esverdeada, a fim de se tornarem estáveis. Na região ainda amarela, mas na parte superior do gráfico, os núcleos possuem mais prótons do que nêutrons. Então, predomina o decaimento do tipo beta+, onde a razão nêutron-próton é baixa, e aí a emissão de pósitrons, ou a captura eletrônica, para que esses átomos, então, possam moverem-se na direção da região mais esverdeada, se tornando, então, estáveis. Alguns átomos radioativos ali na parte central amarela e alguns após aonde termina o limite da região esverdeada, que aí continua uma faixa amarela, sofrem então emissão alfa, que são átomos mais pesados, com núcleos atômicos maiores que 84. Eles devem então diminuir a quantidade tanto de nêutrons quanto de prótons no núcleo a fim de se tornarem estáveis. Todas essas observações foram progredindo, assim como os modelos nucleares. Esses estudos evidenciaram que a relação entre o número de prótons e nêutrons é um importante fator na estabilidade dos núcleos atômicos. Núcleos contendo um número ímpar de prótons ou nêutrons são menos estáveis que núcleos contendo um número par de núcleons. Então, a configuração dos núcleons no núcleo dita a estabilidade dos elementos. Eu coloquei aqui para a gente ver
que o número de prótons e nêutrons pares, a gente tem 166 átomos estáveis, e em comparação, quando esse número é ímpar, a gente tem apenas 5 átomos estáveis. Foram observados os chamados números mágicos, que são números específicos de prótons ou nêutrons no núcleo, que conferem uma estabilidade extra à estrutura nuclear. Outro fator interessante é que os prótons e nêutrons no núcleo, eles exibem efeitos de acoplamento de spin ou de rotação. E isso resulta em mudanças nos seus níveis de energia no interior do núcleo, semelhante ao que ocorre com os elétrons nos orbitais na eletrosfera do átomo. Os números mágicos, então, corresponderiam a camadas nucleares completas de núcleons mais externos ao núcleo dos átomos altamente estáveis, análogos às camadas completas de valência de elétrons presentes nos gases nobres e que atribuem a esses gases um alto grau de não reatividade química. Então, núcleos contendo número de prótons ou nêutrons de 2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126 nêutrons são mais estáveis do que outros núcleos. E aí, mais adiante, estudos ainda mais avançados conseguiram explicar os estados excitados dos núcleos, combinando então o modelo nuclear de gota líquida, que relaciona as forças repulsivas eletrostáticas e a força nuclear forte, que a gente explicou aqui, com os novos conceitos do modelo nuclear de camadas, que a gente acabou de falar. Assim, rotações e vibrações do núcleo são os responsáveis pelos estados excitados nucleares, já que esses movimentos dos núcleons de valência em relação ao núcleo mais concentrado do átomo causaria então um efeito de polarização, resultando em deformações que se propagariam através da superfície nuclear e que se manifestam em processos de transição nuclear, isto é, a descarga do excesso de energia causada por essas deformações nucleares ocorreria através de emissão de radiação gama para um estado nuclear fundamental, ou seja, mais estável. Mas vamos guardar esse conceito para um outro vídeo da parte de estudos de física das radiações. Bom, gente, no momento é isso. Espero que as explicações tenham ficado claras, porque é um assunto complexo. Dúvidas podem ser deixadas nos comentários. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve!